Bom dia a todos. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer dividir esta mesa com todos vocês, Diogo, Fábio, Mary. A Mary fez uma coisa aqui muito interessante, vocês já repararam no começo, ela disse que a jurisprudência ia para lá, para cá, me lembrou quase uma jurisprudência no estilo frevo. Vai, vem. Não é? Agradeço tanto o Roberto quanto o Gustavo o convite em nome da associação. Quero dizer do prazer de ter a Raquel aqui na audiência e o professor Adilson, a quem nomino, e quero lembrar aqui o professor Ricardo Lobo Torres ao olhar o professor Adilson. É sempre uma honra poder olhar e lembrar do professor Ricardo. É um prazer estar com vocês. Bom, tem uma montanha de slides. Vão ser cortados em 80%, até porque o último que fala tem aquela questão de ter alguma dificuldade de não repetir o que já foi dito. Minha ideia é... antigamente eu diria que era ser quase telegráfico. Hoje não, é um pouco mais que um tweet, para pegar a coisa da moda. Fazer alguma coisa um pouco mais rápida para passar a vocês a seguinte ideia. Vou fazer vou entregar o ouro logo. O voto duplo é inconstitucional, não tem salvação. Seja o voto duplo a favor do fisco, contra o fisco, como em São Paulo no Tite, que às vezes o desempatador é do fisco, é do contribuinte. O voto duplo é inconstitucional em geral. E não há de se confundir o voto do CARF com tudo que se faz no judiciário. É completamente diferente, a despeito de, no Supremo, ter o mesmo nome de voto de qualidade. Então, vamos dar uma olhada rápida para a gente poder chegar lá. Vamos ver aqui. Bom, por que estudar sobre esse prisma que vou apontar? Porque há um esgotamento que já houve dos argumentos processuais administrativos, é necessário ampliar o debate para a teoria do direito em si, tá certo? Olhar a coisa de uma maneira mais ampla e discutir uma questão de isonomia, também constitucionalidade. Qual é o pressuposto básico? Se a gente não partir desse pressuposto, não funcionará a explanação. Que o processo administrativo fiscal possui a mesma estrutura acusatória do processo penal. Ou seja, quando começa um processo administrativo fiscal, o contribuinte já tem contra si uma acusação. Você deve 100. Então, aqui é uma acusação, a estrutura acusatória é a mesma. A função do contribuinte é se defender da dívida, colocado aqui como acusação, que lhe é imputada, além de qualquer dúvida razoável. A estrutura processual do processo administrativo fiscal tem a mesma fórmula do processo penal, não sendo condizente com o processo civil. Pode-se usar o processo civil, ninguém está discutindo isto. Eu estou dizendo de estrutura acusatória. Então, este é o pressuposto. Bom, de onde é que vem isto? Essa questão da estrutura acusatória, a Mirielbe já deu aqui a informação que eu ia puxar esse assunto, mas isso vem de 458 a.C., senhores. Nós estamos falando de alguma coisa como 2.500 anos. Então, é uma peça teatral denominada Eumênides, e que tem a seguinte estrutura: o Orestes mata a mãe por ter traído o pai. Eu não tenho tempo para explicar, é outro tweet que eu posso passar depois. Perseguido pelas fúrias, deusa da vingança, vão querer matar. Vem a Minerva, que era a deusa da justiça, e diz: olha, não mate o Orestes, calma, vamos fazer o seguinte, ele não é homem? É. Então faz um tribunal. Ela cria um júri, está aí o primeiro júri, composto de 500 pessoas, que diz: havendo empate, observem bem, 500 é número par. Ela vai dizer, havendo empate, o voto dela somente poderá ocorrer neste caso de empate, e ela não vota. Ela automaticamente se alinha com a absolvição. Reparem que isso é muito diferente, aqui é uma estrutura acusatória. No caso concreto, ocorre empate, o Orestes absolvido, sem que a deusa Minerva precise sequer pronunciar o voto. Ela não tem o voto. Empata, está absolvido. O voto dela, teórico, para desempatar, obrigatoriamente vai na linha do desempate. Repare que daí,
2.500 anos, surge Tribunal do Júri, voto de Minerva, indúbio pro réu. Qual é a importância disso no nosso caso? Já falaram do artigo 112. E como é que o judiciário olha isto? Porque a origem é a mesma. Antes de entrar no judiciário, eu quero distinguir aqui um aspecto importante. Há uma diferença sentida que a gente não deve perder de vista entre voto duplo, voto de Minerva e voto de desempate. O voto duplo, o mesmo julgador vota 2 vezes. Aquilo que meus colegas já mencionaram. Está certo, o mesmo sujeito vota 2 vezes. Quer dizer, está certo? Não, é isto, mas está errado, óbvio. Voto de Minerva. Havendo empate, surge o voto desempartador obrigatoriamente em favor do acusado. Não é uma faculdade, não há uma facultas. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer, já que empatou. Não. Num processo acusatório, empate, liberado o sujeito. Voto de desempate. Havendo empate, o julgador vota de acordo com a prova dos autos em matérias não acusatórias. Repare que são 3 situações diversas. E também, voto de qualidade no CARF não é o mesmo voto de qualidade no Supremo. Vamos lá, na linha do tweet, vamos tentar expor isto. Vários tribunais, vou passar rapidamente. Vamos olhar o Supremo, 11 ministros. O presidente do tribunal vota apenas em caso de empate. Ali está, artigo 13, regimento interno do Supremo. Atribuição do presidente proferir voto de qualidade quando há um empate, ou seja, ele não vota. Havendo empate, ele votará. Ele não vota 2 vezes. Não existe isso, embora o nome seja voto de qualidade. É claro que vocês já viram e verão, se der tempo de chegar no slide, que no CARF também se chama voto de qualidade, mas lá é usado como voto duplo. É distinto. Bom, regras excepcionais daquilo. Havendo ausência, falta de um ministro nos termos tal, empate na votação, o que é que vai haver? O presidente vota, cuja solução depende de maioria absoluta, considerar julgada a questão, proclamando-se solução contrária à pretendida proposta. Matéria não acusatória, o demandante perde, exceto em caso penal. Matéria acusatória, liberado o sujeito. Regra excepcional 2. Se lhe couber o presidente, nos termos tal, seu voto produzir o empate, faz-se o seguinte: todos os ministros votando, prevalece o ato impugnado. Caso de mandado de segurança, impugnante perde. Bom, aqui vai sessão de turma, etc., etc., e eu vou analisando, já consultei a Liz, ali, que estava à minha direita, ela disse que será disponibilizado para quem quiser os slides, então vou passar mais rápido. Turma, Superior Tribunal de Justiça, tem uma lógica, uma estrutura semelhante. Ou seja, se é acusatório, está liberado. Se não é acusatório, julga como quiser. Ok? Sessões especializadas, Corte Superior Tribunal de Justiça ainda, turmas especializadas, 5 ministros, presidente de turmas, exceções. Vejam lá, habeas corpus, recurso de habeas corpus, caso acusatório, indúbio pro réu. Empatou, está liberado. Matéria penal. Se a decisão agravada for do presidente da corte, aplica-se o indúbio pro réu. Agravo interno, não. Vota como quiser, se for uma questão não acusatória. Bom, TRF terceira, segunda região, segue uma linha mais ou menos idêntica, com uma hipótese estranha que eu aponto ali naquela setinha, onde vai dizer o seguinte: não admite o indúbio pro réu imediato, pois aparenta que o voto poderá ser em qualquer sentido, aquele parágrafo 1º. Nas decisões criminais, o presidente proferirá voto de desempate se não tiver tomado parte da votação. Caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável. Não é adequado, mas é o que consta. Bom, regra semelhante no segundo, TJ São Paulo com seus 360 desembargadores, está pensando que é mole? 360 desembargadores, bicho, é difícil. Eles fazem a mesma distinção. Matéria criminal em cima, persistindo empate, decisão mais favorável ao réu. Embaixo, matéria civil, tem várias hipóteses colocadas. Em síntese, pronto, abreviando uma coisa que poderia ser mais longa, mas vamos ao ponto central. Em nenhuma hipótese judicial existe o voto duplo do CARF. Vamos distinguir.
naquelas situações todas, o que se tem é um voto de qualidade. O presidente não vota em grande parte. Não tem voto duplo. Então, a expressão qualidade, regimento do CARF, a expressão qualidade, regimento interno do Supremo, não está adequada como sinônimas. Nome igual, com sistema diferente. Num é duplo, no outro não. É só verificar lá. Decreto 7235, artigo 25. Segunda instância, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado paritário, aqui registro. Eu acho que a gente não deve abrir mão da paridade, de jeito nenhum. Abrir mão da paridade é uma fria. Até porque, se nós olhamos que tem uma meia dúzia de importantes julgamentos, vamos reconhecer que o fisco ganha, tem uma montanha de julgamentos também que a paridade ajuda, o contribuinte é isto, é a ALEA, é aquela questão do juízo natural, etc., etc. Portanto, devemos manter a paridade, inciso 2 do 25, parágrafo 9º. Em caso de empate, os presidentes, etc., terão voto de qualidade. Observem que, a seguir essa linha, mesmo quando Tite São Paulo tem na presidência um contribuinte, o voto duplo está errado, simplesmente está errado. E aqui, para fechar, eu diria que há fortes indícios de inconstitucionalidade na existência de um voto duplo, ou seja, a mesma pessoa vota duas vezes, uma para empatar e outra para desempatar. É claro que eu poderia aqui levantar 500 argumentos, a questão do juiz natural, a questão de outros aspectos, como a ideia da isonomia, mas eu acho que tem um ponto aqui importante, que é a ideia de ferir o princípio democrático. Não tem no judiciário, e pelo menos no judiciário, poderia levantar a pesquisa para outros campos, votos duplos. O que se estabelece é um homem, um voto, ainda mais numa questão de julgamento. Ou seja, dado a um julgador o direito de ter 2 votos, mesmo com competência julgadora administrativa, não tem paralelo em lugar nenhum. Não se pode esquecer, e aqui às vezes a gente esquece, que o decreto 70235 é de 1972, período autoritário, onde as preocupações com a democracia não estavam presentes. Só para ver que a mesma estrutura de 72 a gente vai achar na lei complementar... E agora? De 1975, aquela do CONFAS, 24/75. Obrigado. Que é a mesma coisa, que obriga unanimidade no CONFAS. A estrutura está errada, senhores. Uma estrutura incompatível com o sistema atual. Então, deixa o CONFAS de lado, que é outra prosa, é outro tweet, tá certo? E aí, minha posição, portanto, com base em 2.500 anos antes, até chegarmos aqui, é que, estrutura acusatória do processo penal é aplicável à estrutura acusatória do processo administrativo tributário. Adotado isto, empate indúbio pró-contribuinte pelas razões apontadas. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Brilhante, Scaffio. Parabéns, parabéns. Eu acho que a viagem para a Grécia Antiga é fundamental para a gente colocar bem os conceitos e como a gente já vê que historicamente, né, humanamente, o empate deve salvar a vida, né? O empate deve salvar o patrimônio e não deve ser a condenação a você ficar que nem Sísifo, rolando pedra, caindo pedra, rolando pedra, caindo pedra, com os custos de uma discussão em glória no judiciário. Imagina, mais 15, 20 anos discutindo no judiciário, com custos enormes, porque se o percentual de processos julgados por qualidade é pequeno em número, em quantidade, os senhores podem ter certeza que, em termos de valor, ele é muito maior do que aqueles que os contribuintes são. E temas relevantes e mais, não é, Merel? Temas que muitas vezes já tinha se formado uma determinada orientação favorável ao contribuinte foram revertidas pelo voto de qualidade, que me parece muito mais grave. Nós temos aqui algum tempo, e eu gostaria justamente de ter esse tempo para a gente abrir um pouco o debate e levar aqui as pessoas da audiência, se tiverem alguma pergunta, quiserem dirigir alguma pergunta a alguns dos nossos
palestrantes, por favor, sintam-se inteiramente à vontade. Alguma... Só gostaria de colocar uma... Por favor. Posso, Xê? Estou achando chiquérrimo. Xê, é que falar. Veja, quando a gente teve na comissão do Senado para a desburocratização, em 2016, né, a gente conseguiu formular lá uma proposta, não foi unânime, né, mas a proposta de reformulação do CARF. É um modelo que, na minha visão, já se esgotou e precisa ser alterado. E, realmente, entre várias propostas, se chegou na proposta de fazer concurso, que eu acho que, como tem o judiciário, é a forma mais imparcial de entrada, de ingresso de pessoas, né? E ficamos no ponto X, que era o doutor Everardo, que ele dizia, não, faz concurso e fica subordinado ao Ministério da Fazenda. E eu discordei pelo seguinte, que seria a mesma coisa do que a gente tem hoje. E como eu já participei dos quadros da Receita Federal, então, e fui julgadora também, então você tinha um momento que se dizia assim, peraí, você recebe da Fazenda e vai julgar contra a Fazenda, mas não tem nada a ver. Então, na proposta, ele colocou, que disse que até foi sugestão minha, mas foi fruto da discussão, eu não tenho definido, esse órgão ficar fora do Ministério da Fazenda, com julgadores concursados e parciais. Esse projeto de lei foi enviado, mas, como tudo no Brasil não anda, quando é para melhorar, eu não sei nem em que situação, porque eu parei de me preocupar com ele para não me aborrecer mais, né? Mas eu acho que realmente tem um momento de se rever, e não importa se é grande o crédito, se é pequeno o crédito, se é muito, se é pouco, eu acho que a nossa ordem jurídica ela tem que estar fundamentada em um sistema em que prevaleça a imparcialidade do julgador. É isso que garante a segurança jurídica em todos os casos. Professora Dilson, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? E gostaria também de cumprimentar todos os quatro pela brilhante apresentação. E eu quero dizer que, como acabou de dizer a Mary Elbe, né, o importante nisso tudo é a imparcialidade, é a justiça. O que se quer não é que o contribuinte ganhe ou que a Fazenda ganhe, mas que a lei seja interpretada e aplicada de uma forma justa e equalitária. E eu também sempre achei, defendi a composição do CARF, como demais conselhos de contribuintes estaduais e municipais, por intermédio de um concurso público, onde você teria realmente, como em Pernambuco, eu também não sei como funciona, se bem ou mal, né, mas você teria ali uma imparcialidade, a isenção de todos os membros. Vi outras soluções também que eu achei bastante razoáveis, né, a convocação de um grupo, né, composto do Ministério Público, etc. E, agora, todas elas são passíveis de serem utilizadas, discutidas e um dia talvez aplicadas. Agora, a pior de todas elas é a extinção do CARF ou a extinção dos conselhos de contribuintes, como eu já ouvi falar que é uma intenção. Isso, gente, eu acho que fere todos os princípios de justiça, de garantia, de segurança, de um julgamento perfeito. A segunda instância, seja na via administrativa, seja no judiciário, ela tem a função de rever um julgamento. Ora, um julgamento olhado sob dois ângulos, um de primeira instância, de um modo geral, nem sempre, um juiz singular. E na segunda instância, um colegiado, ela tende mais à perfeição, não vamos dizer perfeita, mas ela tende muito mais à perfeição do que se essa segunda instância for suprimida. Então, eu acho que essa ideia, todos nós devemos lutar, cada um dentro das suas possibilidades, no sentido de que seja adotada qualquer uma dessas soluções, mas que nunca seja extinto o CARF ou qualquer um dos conselhos de contribuintes. Mais uma vez, parabéns a todos, parabéns à ABDF também pela organização e pela escolha dos palestrantes, não só vocês quatro, como de resto, todos os demais painéis que têm sido excelentes. Muito obrigado, desculpe tomar o tempo de vocês também. Obrigado, professora Dilson. Concordo plenamente com o senhor quando diz que não podemos deixar esse tipo de discussão levar àquilo que se pretende, que é acabar com a garantia de uma revisão administrativa nos conselhos, que até não gosto do nome CARF, eu acho que gostava muito mais quando se chamava Conselho de Contribuintes.
Acho que o nome CARF torna aquilo uma coisa asséptica, fria e é de recursos fiscais, não é mais uma casa dos contribuintes. Espero que esse nome um dia volte a se chamar o bom e velho Conselho de Contribuintes, que a gente sempre tanto advogou, e advogou com a garantia de um julgamento técnico, né? Acho que o grande aliado do contribuinte no Conselho de Contribuintes, além da paridade de armas, eu acho que mais que isso é a gente ter acesso a um julgador técnico, seja ele fazendário, seja ele do contribuinte. E daí até aquela questão que a gente viveu muito duramente no CARF, do tornar impedidos advogados, né? O impedimento da advocacia de ser julgador do CARF é uma coisa bastante complexa, porque você afasta da atuação no CARF de profissionais que realmente bastante qualificados, que podem, não digo que os que estão lá não sejam qualificados, longe disso, acho que muitos são muito qualificados, mas eu acho que a experiência, né, profissional ajudaria bastante na solução das questões. Algum colega de mesa quer fazer alguma consideração? Senão a gente vai ficar até aquém do tempo, né? Acho que o Fábio, por favor. Longe de acabar com o CARF, isso realmente acho que não agregaria nada, mas a gente viu, tem diversas alternativas para serem colocadas no lugar do voto de qualidade. O voto de qualidade não é a única saída possível, e é uma péssima saída. Há anos em vigor, mas mais recentemente, por conta das ingerências, por conta do 100% contrário aos contribuintes, agora, finalmente, os contribuintes estão se movimentando. A gente lá no escritório, em 2008, foi o primeiro mandado de segurança que a gente impetrou contra o voto de qualidade, especificamente, com esse cunho processual. Como o Diogo falou, o litígio, dentro do litígio, não era mérito, era específico para afastar o voto de qualidade. Fizemos isso em 2008. Como algumas alternativas que foram colocadas quando daquela consulta pública de reformulação do CARF, ali tiveram diversas ideias. Uma delas foi o deslocamento da competência do presidente para o relator, que, concordo com o professor Scaff, não resolve o problema, minimiza a questão da paridade, mas não resolve. Continua sendo uma pessoa, 2 votos. Viola o princípio democrático igual. Tem a possibilidade de... tiveram alternativas sugeridas no sentido de que, quando for no CARF, significa que precisa do reexame necessário. Então, se você chegar ao empate, não necessariamente sobe. Resolve no CARF, mas no Conselho Superior, na Câmara Superior, não resolve. Então, é uma solução parcial, mas tem a possibilidade de inclusão de um juiz concursado na presidência. Existem algumas alternativas, e algumas foram inventadas aqui, outras constam naquela consulta pública. Então, acho que o importante é essa discussão, fomentar essa discussão. Porque o voto de qualidade no 100% contrário, isso realmente acho que a gente tem que se levantar vigorosamente e combater. Por favor. Estamos de acordo, tem várias alternativas. Eu queria só pontuar um aspecto que me escapou na fala. Tem uma DPF em curso, tem uma ADIM em curso, mandado de segurança aqui e ali. Talvez, o mais adequado, por ser uma norma pré-88, seja uma DPF. A pensar, talvez processualmente, uma DPF tenha uma largura, uma amplitude de debate mais do que as ADIMs. Mas é um caso de se pensar numa outra hora. Mas, Scaff, o que a Meriel chama atenção, eu acho interessante, é que a lei, o 7235, ele fala terá o voto de qualidade, mas ele não diz que é paritário. Não, ele diz que é paritário e tem o voto de qualidade. Ele não dá o poder do cara votar duas vezes. Né? A composição, isso aí está no regimento. Então, eu acho que eu tenho uma legalidade do voto de qualidade e uma ilegalidade e inconstitucionalidade do regimento. É um pacote. É um pacote. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta que me disseram, doutor Paulo Coimbra, por favor. Bom, parabéns a todos. A todos, o tema é empolgante, instigante e não me contenho. Né? Ao se falar da imparcialidade, né,
pressuposto para a imparcialidade é a independência do julgador. Então, faria muito mais sentido haver um impedimento para auditores fiscais julgarem do que os próprios advogados. Por quê? Quando o auditor fiscal tem uma linha um pouquinho mais liberal, o que acontece? Rapidamente ele é deslocado, né? Às vezes vai para uma atividade lá de fronteira, né? E isso acontece. Então não há assim, uma independência. Daí entra o concurso público, a importância do concurso público numa função específica que garante a independência do julgador decidir de acordo com a sua conveniência. E ele tem participação nas multas do que ele está julgando, né? Pois é. Então ainda fica mais complicado ainda, né? Esse novo cargo não deveria ter essa participação, muito bem lembrado. Mas, professora Mariel, uma provocação. A senhora tem uma atuação muito intensa e nós admiramos muito essa atuação no CARF. Como conciliar o disposto no artigo 112 do CTN, que prevê indúbio para o contribuinte, com a imposição de multas e voto de qualidade? E pior, muitas vezes nós vemos, por voto de qualidade, prevalecendo imposição de multa ainda qualificada. Ora, a legislação tributária, nós estamos aqui, tantas pessoas reunidas, ela muitas vezes é intrincada, é quase impenetrável ao homem comum. Se exige do contribuinte uma clarividência de temas extremamente complexos, tão complexos que especialistas, julgadores, às vezes têm dúvida e empatam, né? Então, como conciliar, havendo esta dúvida, né, refletida no voto de qualidade, como prevalecer, né? Como conciliar a prevalência de multa e multa qualificada em decorrência de voto de qualidade? Não haveria uma contradição em termos? Veja, como eu falei, o nosso sistema está baseado o quê? Legalidade, isonomia, imparcialidade, né? Moralidade e aquele bando de coisa lá. E aí vem o seguinte, o 112 foi expresso. Eu acho que foram sábios aqueles legisladores lá de 1900 e não sei quando colocaram no Código Tributário Nacional dizendo que o princípio do indúbio pro contribuinte. Veja, com relação à multa agravada de 150%, é um absurdo, realmente, e eu não digo mais nem constitucional, é um absurdo dos absurdos, você manter uma multa de 150% sabendo que esse processo vai imediatamente para o Ministério Público para uma acusação criminal, por voto de qualidade. Quando hoje se sabe na prática que realmente 100% dos julgamentos voto de qualidade, e são os temas onde houve mudança de jurisprudência que durante anos era consagrado, era aceito. O caso do ágio mesmo é um caso absurdo, porque aquela lei lá 9.532 de 97, ela foi feita para aquilo, para o sujeito adquirir as empresas da privatização. O governo deu o discurso, adquire as empresas, pega e sai esse valor que você pagou a mais, desconta em anos. E o que é que acontece hoje? Em muitos casos, com multa de 150%, foi mudada a jurisprudência, que era pacífica. Então, eu acho que a gente tem que defender, né, no sentido de que multa qualificada ou multa revogada, o problema é a terminologia, né? Porque a voto de qualidade, aí acha que voto de qualidade é a mesma coisa em todo canto. Mas vamos dizer o seguinte, aquela multa de 150% de crime, ela não pode prevalecer com voto de qualidade. E os outros? Eu acho que o outro também, porque como bem colocou aqui, foi bem colocado, há uma acusação. Quando você diz o seguinte, eu lhe imponho multa de 75% porque você omitiu rendimentos, porque você teve depósito bancário, porque você teve qualquer coisa, você está acusando alguém de haver cometido uma infração. E aí eu volto para o 112, onde ele é claro novamente. Ele diz o seguinte, em caso de dúvida com relação à legislação tributária, que rege infração, e eu só tenho autuação quando eu tenho infrações. Hoje os lançamentos são 100% de ofício com relação aos tributos federais, né? Tirando o IPVA, né? Aquele negócio lá, o resto tudinho é considerado 100% auto de infração, que é a única forma hoje que nós temos de lançamento, né? Então, nós temos que defender, e aí não interessa se é a favor, se é contra o contribuinte, porque a moralidade e a segurança jurídica ela tem que ser una. Ou seja, não interessa a favor de quem é. Interessa que, havendo um lançamento, onde o contribuinte... E aí eu volto a me bater, isso aí eu fiquei até assim doente, porque não foi explicado na ADI, embora brilhante a peça, mas não foi explicado como é a sistemática.
O contribuinte vê, lê, interpreta, sozinho lá, crente que está abafando, né? E fica lá. 4 anos depois, chega um auditor fiscal assim, não gostei. Quando antes ele mesmo tem. Não, eu tive um caso recentemente que foi ótimo. A empresa tinha uma solução de consulta favorável. A solução de consulta está na lei, né? Aí, virei para o cliente, tranquilo. Né? Nunca mais. Aí, quando chega na hora H, ganhou na Câmara Ordinária, quando chegou na Superior, disse, não, mas essa solução de consulta não é dele. O CNPJ lá nas filiais tinha um número diferente. Então, era da filial, não era dela. Então, como não era dela, era da filial, por empate, não era dela. A consulta não era vinculante. Fiquei bad. Filial da mesma empresa. Filial da mesma empresa. Menino, você não sabe o que aconteceu. Pega tudo, pega tudo. Na hora, a consulta era dela. Na hora que foram fazer a consulta, a gente foi atrás do processo de consulta, sei lá, trocaram o número do CNPJ. Claro que embarguei e espero para ver a próxima desculpa, né? Porque hoje a gente tem uma questão, seguinte, vamos mudando o argumento, né? Na DRJ é um, é outro, eu tenho o Dion Defesa Oral que disse que acho que todos os argumentos estão aqui. Eu não sei se vai aparecer outro aqui agora, né? Mas eu espero ter sucesso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente realmente tem que defender com unhas e dentes, porque é a questão de segurança jurídica. E sem segurança jurídica não tem sentido, a nossa ordem jurídica não vai prevalecer. Obrigada. Vou fazer um comentário rápido, pegando esse gancho da multa gravada, porque eu concordo totalmente com a professora Mariel, não é nem muito uma questão jurídica, né? É absurdo. Né? Se você mantém a multa gravada pelo voto de qualidade, você quer dizer que metade dos julgadores cometeria dolosamente o ilícito que foi imputado àquele contribuinte. Né? Não tem o menor sentido. E aí a gente não pode perder de perspectiva que, embora o processo administrativo tributário seja um procedimento de revisão do próprio ato e tudo mais, a função da Fazenda Nacional não é e não pode ser arrecadar qualquer custo. Né? A função da Fazenda Nacional tem que ser arrecadar o tributo de acordo com a Constituição e com as leis. Então, esse carimbo que está virando o voto de qualidade, de simplesmente, na dúvida, vamos manter a autuação para preservar a arrecadação, é um caminho muito perigoso que vai esvaziar cada vez mais o CARF, e aí a gente corre o risco de distinguir um órgão com uma função absolutamente fundamental nessa revisão, nesse controle de legalidade que a gente tem que fazer sobre o lançamento tributário. Mas nessa questão da multa gravada, assim, tem coisas que os problemas não deveriam existir. Né? Tem problemas que são bons, que realmente a gente fica em dúvida e tal. Mas essa manutenção da multa gravada com voto de qualidade, para mim, é algo que é um problema totalmente desnecessário que não deveria existir. É uma excrescência a manutenção da multa pelo voto de qualidade. Uma excrescência, uma insegurança gravíssima do contribuinte, com as repercussões penais que a Mariel chamou a atenção aqui. Não deixa de ser uma peça acusatória. E acho que o mais grave da questão do voto de qualidade, no meu ponto de vista, é que há situações em que esse voto de qualidade tem sido usado para desempatar questões interpretativas da lei. Aplica-se ou não a trava de 30% no ano da incorporação? Bom, é uma questão interpretativa. Alguns interpretam que sim, que a lei prevê, que não prevê, mas enfim. Agora, o mais grave são as desconsiderações de operações, porque a gente tem vivido um mundo hoje que o contribuinte pratica uma determinada operação e ela é desqualificada, requalificada, os efeitos, e todo mundo é simulador, todo mundo é bandido, né, e acusado de 150%. Aí você chega na Câmara Superior, tem uma decisão de empate e você é preso, né? A gente está sendo preso com empate, na dúvida, pelo amor de Deus. E você vai também para a execução ou para a ação anulatória, você tem que dar garantia absurda. Imagina um processo de 1 bilhão. Até agora consegui uma empresa de seguro que está dando 0,6% de coisa, mas é uma coisa absurda. Você interpretou como você achava, foi contrariado, e você, para ir se defender agora em juízo, você tem que dar uma garantia absurda, senão você não consegue. Por isso que a sugestão aqui que Diogo trouxe, eu já também tinha escrito em artigo isso, acho que a suspensão automática da exigibilidade do crédito, a manutenção da suspensão no processo judicial é o mínimo que o Estado tem que entregar ao contribuinte numa situação dessa, quando não deveria cancelar, no meu entendimento, a autuação como um todo, porque, como diz muito bem vocês, isso é uma acusação. Mas, voltando aqui à questão,
o que acontece na prática? Vem aí um refis. Porque esse aqui é o grande problema hoje prático, acusações, multas agravadas, 150%, bom, aí fácil, faz o refis. Aí o que é? O contribuinte não vai discutir judicialmente, que o custo é muito alto, prefere a opção pelo refis, que vai reduzir aquela multa e que vai chegar talvez num nível tolerável de multa. Talvez eu acho que o legislador tivesse olhar qual é a multa efetiva com a aplicação desses últimos refis, mudar a lei, em vez de aplicar 75% ou 150%, aplicar a multa do refis. Eu acho que fica mais fácil para arrecadar e acho que o contribuinte vai ter uma vida mais agradável numa situação dessa. Alguma pergunta mais aqui da plateia? Alguma consideração mais? Era só destacar essa questão do acusatório. Eu destaquei o acusatório como uma estrutura processual. Isso não quer dizer, não leva à lógica do crime, que é direito material. É só para não ter esta confusão entre estrutura acusatória de processo e crime, porque hoje tende-se a colocar a inadimplência como crime, o que é um absurdo, para deixar bastante claro. A lógica de uma coisa processual não quer dizer na efetivação da outra, só para esclarecer, porque senão, sabe lá, tem alguém do Ministério Público achar e dizer, agora peguei. Não é assim. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E até essa questão foi bastante discutida justamente na mesa do Paulo Coimbra, que foi espetacular, com o Fábio Fraga também, foi uma mesa muito interessante, o Tércio. Bom, senhores, eu acho que diante do esgotamento aqui do tema, não sei se alguém quer mais fazer alguma consideração, acredito que não. Eu só queria lembrá-los a todos que, na sequência, nós teremos a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, depois teremos mais 2 painéis, um sobre a tributação das reorganizações societárias, outro sobre as telecomunicações, uma mesa sobre os 15 anos da Lei Complementar 116, em matéria de ISS, e, ao final, a sessão plenária em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. E aqui eu queria fazer, não tive a oportunidade de falar antes, o professor Ricardo não foi meu professor de faculdade, mas foi meu professor de vida, além, mais que um tributarista, um grande filósofo. E eu tive a alegria de ter o professor Ricardo na minha banca de monografia na PUC, e foi realmente um prazer muito grande tê-lo entre nós, e foi um grande presidente aqui da BDF. Queria, por último, mas last but not the least, agradecer muito a Liz aqui, Aguilera, nossa colega de escritório, que secretariou aqui o painel, nos ajudou bastante, que vai fazer um resumo, uma compilação dessas apresentações e colocar à disposição dos senhores. Bom, muito obrigado e sigam, tenham um bom remanescente seminário. Obrigado.